na parte de quarta-feira, estudando a palavra. Os adventistas do sétimo dia devem muito a Guilherme Miller pela compreensão que tem das profecias. Embora o entendimento de Miller sobre algumas passagens, como Daniel 8,14, não fosse uma compreensão perfeita, porque ele não entendia o santuário celestial, por isso ele se enganou na interpretação de Daniel 8,14, pensando que 1844, o ano em que terminaram os 2.300 anos, ele entendeu que fosse a volta de Jesus, a purificação do santuário sendo a volta de Jesus e a terra sendo purificada pelo fogo. Ele não entendia o santuário celestial, mas ele entendeu a profecia das 2.300 tardes e manhãs e toda a contagem do tempo que começou em 457 a.C. e terminou em 1844. Em toda essa contagem de tempo, ele estava plenamente correto, mas ele não entendeu a expressão purificação do santuário. Aplica-se à purificação do santuário celestial. Assim como o santuário da terra tinha o dia da purificação, no dia 10 do sétimo mês, ano a ano, assim também o santuário celestial tem o dia da purificação do santuário celestial, que começou em 1844. Deus não revela toda a sua verdade a uma só pessoa, e Deus não revela toda a sua verdade de uma só vez. A revelação divina é progressiva, e assim nós estamos hoje entendendo melhor do que ontem. Bendito seja Deus, que diariamente está revelando mais da sua palavra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e o verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, tudo que foi profetizado no Apocalipse, no Novo Testamento, tudo vai se cumprir. É isso que Jesus diz em Mateus 5, verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Lemos também na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17. Aqui diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia foi escrita para instruir, para corrigir, para repreender, e ela revela a vontade de Deus para você, meu irmão. A Bíblia também afirma em Lucas capítulo 24 e o verso 27. Aqui diz: e começando por Moisés, Jesus Cristo começou por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Tudo que foi escrito a respeito do Messias. Jesus Cristo mostrou que as profecias, elas se cumprem, são dignas de aceitação, são confiáveis. Estudar a Bíblia é como montar um quebra-cabeça. Se você juntar apenas 2 ou 3 peças, será impossível enxergar a imagem completa. Talvez nessas poucas peças você consiga identificar um cavalo e poderá concluir que está montando uma imagem de cavalos. Contudo, outras peças revelam uma galinha ou uma vaca. Então, depois de montar centenas de peças, percebe que é uma bela paisagem que inclui uma cidade, uma fazenda e, no fundo, uma cadeia de montanhas. Uma das principais razões pelas quais muitos não compreendem a Bíblia é que eles a tratam como uma coleção de ditados soltos ou provérbios que poderão ser usados em situações específicas. Algumas pessoas podem recorrer a guias que mostram onde encontrar versos da Bíblia de orientação e auxílio, ou que contêm passagens sobre vários temas e achar que isso é tudo que a Bíblia ensina sobre determinado assunto. Muitos estudam as profecias com a mesma abordagem, tirando textos fora do seu contexto e ligando-os a eventos atuais, em vez de compará-los com o restante da Bíblia. Por isso, livros sobre profecias precisam ser atualizados frequentemente, porque erram quanto aos eventos que predizem e acerca do tempo dessas predições. É também por isso que é tão importante não apenas selecionar alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente
tudo o que a Bíblia diz sobre esse tema, sempre levando em consideração o contexto da passagem em estudo, o contexto do capítulo. Não tirar o texto fora do contexto. É muito fácil retirar um verso do contexto e fazer com que este verso fale o que nós queremos que ele fale. Mas isto não pode ser feito. Você conhece, por acaso, pessoas que usam de modo equivocado versos da Bíblia para atacar a verdade sobre o estado dos mortos ou sobre a guarda do sábado? Existem muitos que usam textos isolados para condenar a observância do sábado, usando textos como, por exemplo, Efésios capítulo 2 e o verso 15, que fala que na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Muitos usam esse texto para desconsiderar a observância do sábado. Mas, meu querido irmão, a Bíblia não se contradiz. Quando Deus diz que o sábado é um dia santo, abençoado, para o descanso, já em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, quando Deus declara nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Verdades tão claramente faladas por Deus não podem ser contraditas, não podem ser controversas, porque aqui em Efésios capítulo 2, verso 15, não está falando da lei dos 10 mandamentos e também não está falando do sábado, o 7º dia da semana. Aqui está falando da lei cerimonial que separava judeus e gentios. Deus derrubou as leis cerimoniais e fez dos dois povos um só povo, o Israel espiritual do Novo Testamento. Quando o Espírito Santo nos guia no estudo da Bíblia, e ele vai guiar aquele que com oração e humildade estuda a Bíblia, então vamos entender a revelação progressiva de Deus. E vamos perceber que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia se complementa. Um verso lança luz sobre outro verso. Nunca abra a sua Bíblia, nunca estude a Bíblia sem primeiro orar, com um espírito humilde de aprendiz e estudante, pedir que o Espírito Santo o conduza, que o Espírito Santo o ilumine e que você estude diariamente a sua Bíblia com meditação e oração. Aleluia!